Minha diretoria, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu conheço bem e que a maioria das pessoas acho que não tem oportunidade de conhecer em grande escala, mas dentro dos seus nichos, das suas bolhas e das suas vidas pessoais, acho que todo mundo tem isso. Nós estamos discutindo muito polarização no Brasil, nós estamos discutindo muito os lados políticos, etc. Eu tenho contestado muito por que, que você precisa ser apaixonado pelo Bolsonaro ou apaixonado pelo Lula, por que, que você não pode ser um cara que critica e elogia, que vê coisas boas e ruins, que pondera e que no final das contas escolhe aquilo que você acha melhor ou menos pior, e por que, que você tem que entrar para parte de um fã-clube, praticamente, onde você defende tudo e o cara vira um super-herói para você dessa forma. Eu entendo as pessoas que se tornam dessa maneira. E eu vou explicar como é que eu entendo e por que que essas pessoas se tornam dessa maneira, porque eu lido com o público sempre, então eu sei como é que é por amostragem, qual é o processo que leva você a isso. E eu queria que com esse vídeo você refletisse se não é isso que está acontecendo com você e eventualmente você dá um passo atrás e fala, pô, realmente eu estou brigando com uma coisa que fugiu do meu controle e eu já estou confundindo meu ódio pelo outro lado com paixão pelo meu. Que é o seguinte, deixa eu cruzar o braço antes do fio, né? Porque senão eu derrubo o celular. Que é o seguinte, gente. Quando você tem, vou supor, você chega você não conhece o Restart, por exemplo. Aí alguém chega e fala assim, o Restart é uma banda assim, assim, assim. Aí você fala assim, porra, mas eu não gosto desse tipo de banda. Não conheço direito, mas não é meu tipo. Aí vai ter um fã do Restart na mesa que vai falar assim, olha, você tá louco, isso é muito bom e tal. E você vai falar, cara, tá bom, mas eu não gosto. Não, você tá maluco, isso é bom. Aí vai chegar um segundo fã do Restart e vai começar a te criticar. Aí você vai numa rede social e você já pegou uma birrinha com o Restart sem nem saber o que é. Por quê? Porque, porra, não gosto. Mas tô tomando porrada por não gostar, então você começa a pegar a birra do Restart. Veja que o Restart não falou nada, quem tá falando são os fãs. E aí você entra numa rede social e diz que você não gosta do Restart. E naquele momento aparecem 50 fãs, ou num caso como o meu, 50 mil fãs do Restart para me bater. No seu caso, uma pessoa menos pública vai aparecer um grupinho ali e vão te xingar pra caralho e tal, e você não tá acostumado a lidar com aquilo, e você vai tomar um susto e falar, pô, mas que porra, que bando de filho da puta, esses caras aqui estão aqui pra me xingar, que bando de fã idiota, e você vai lidar com a pior parte dos fãs do Restart, que é o radical. Quando você lida com a pior parte deles, isso se torna uma discussão, essa sua discussão se torna uma guerra, e o seu lado está tomado, você agora odeia o Restart. Então você fez apenas um comentário de quem mal conhecia, e isso rapidamente chegou até você num ponto onde você passa a odiar o Restart. E para odiar o Restart, você passa a fazer campanha contra o Restart. Você contesta tudo que o Restart faz, você odeia o Restart. Por quê? Porque você foi agredido por aquelas pessoas que não pensavam como você e, portanto, você entrou na defensiva e passou a defender fortemente um outro lado que você eventualmente não tinha nada a ver com isso. Isso acontece com política. Então, quando eu vou lá na internet e falo assim, eu não gosto do PT, eu não sou de esquerda, eu não voto em ideais de esquerda, e eu, embora eu não concorde com uma série de coisas do Bolsonaro e tal, eu vou optar por votar nele, como em 2018, porque eu não quero votar no PT. No primeiro turno eu vou votar no candidato que eu acredito mais, naquela época era o Amoedo, hoje é o Dávila, mas no segundo turno, numa polarização, eu vou votar no Bolsonaro contra o PT. E aí o que acontece? Aí as pessoas que são de esquerda ou mais petistas ou que pensam diferente de você começam a te agredir. Elas não começam a dialogar, elas te agridem. E aí você começa a ficar com raiva dessas pessoas e começa a reagir no mesmo tom. Quando você vai ver, você já está batendo tanto naquilo que você já está enfiado na outra bolha. E você começa a ter que defender a outra bolha de uma maneira que quando você percebe, passados os meses, essa guerra gerou em você um lado. E você nem era desse lado. Só que você passou para um lado onde você defende tudo e tudo. Por quê? Por raiva do outro lado. E não necessariamente porque você concorda ou está raciocinando. Você está reagindo ao seu dia a dia. E isso é absolutamente natural. Se um grupo de pessoas me agredir todo dia por eu pensar A e eu pensar A mais ou menos, eu vou começar a virar um radical de A, porque eu vou ter que defender tanto aquilo, eu vou ter que brigar tanto, eu vou pegar tanta raiva contra o adversário do A, que eu começo a virar um torcedor do A. E isso está acontecendo na política. Claro que existem os petistas há 1000 anos, e o petista é petista, ele é doente por política e pelo PT há séculos, né? Mas o novato é o cara que é fã apaixonado pelo Bolsonaro. E que eu acho altamente contestável, porque você tem que ter uma posição isenta, onde você consegue dizer, olha, para mim o melhor é esse, mas eu consigo ver defeitos nesse, mas a gente está votando, se você parar para prestar atenção, muitos de nós está votando pelo ódio ao adversário do cara, e não pelo cara. Então, como eu sempre digo, o Bolsonaro não tem
os melhores amigos do mundo, o Bolsonaro não tem as melhores propostas do mundo, ele não tem o melhor passado do mundo, ele não tem as melhores ideias do mundo, mas ele tem os melhores inimigos do mundo. E aí, por causa dos inimigos dele, você abraça o Bolsonaro. Só que às vezes você abraçar o Bolsonaro não significa você defender tudo o que o Bolsonaro faz. Você pode votar numa pessoa que tem 1000 defeitos. Você fala que a outra tem 1002, então eu vou ficar com esse aqui. E não tem problema. O que não significa que você tem que ficar o dia inteiro brigando para defender isso. Você consegue, acho que a gente é capaz de entender que nós estamos diante de políticos que, em sua grande maioria, não são mais do que farinha do mesmo saco, que são tudo um bando de vagabundo que estão cagando para nós, e que esse aqui é menos pior que esse, eu vou ter que votar mesmo e tal, e aí eu escolho e tudo bem. Mas esse aqui é ruim também, esse aqui também faz um monte de merda e tal, e você escolhe. Agora, se você for tomar como parâmetro a reação dos fãs apaixonados por algo que você disse que não gosta, você vai odiar coisas que você sequer conhece. E isso acontece comigo, por exemplo. Você está numa mesa de um bar e você mal conhece meu trabalho, ou conhece e me odeia, enfim. Aí alguém chega pra você e fala assim, pô, eu gosto pra caralho do Rica. Aí você fala assim, puta, eu odeio o Rica, eu acho o trabalho dele uma merda. Mas você nem me odeia, você só não gosta do meu trabalho. E aí o cara vai falar assim, porra, mas o Rica, porra, não sei o que, e o cara vai discutir com você. Ele vai discutir com você, se juntar mais um ou dois que gostam de mim e discutirem com você, você não pegou raiva deles, você pegou raiva de mim. E eu não participei da discussão. Então você não está aberto nem a vir aqui ver quem eu sou, e você tomou uma posição, que a partir daquele dia você mantém e argumenta contra o Rica, porque você se posicionou dessa maneira e você não pode voltar atrás. Então você não vê na internet as pessoas voltarem atrás. Entre não voltar atrás e não entrar na bolha, eu acho melhor você não entrar na bolha, porque voltar atrás realmente é difícil, porque as pessoas têm também a reação negativa de quando você volta atrás, elas falam, tá regando e tal, e não entendendo que você simplesmente mudou de opinião. Então, hoje, a gente está vivendo uma reação à reação dos fãs, não necessariamente ao político. Então tem um monte de coisa que a gente não gosta no político A e B, mas a gente está brigando contra o adversário. A maior parte das pessoas que eu conheço que são bolsonaristas, elas são bolsonaristas porque elas odeiam a esquerda e o PT. A maior parte dos petistas e esquerdistas que eu conheço, eles odeiam o Bolsonaro. E isso não tem nenhuma relação ideológica, isso não tem nenhuma relação de tentar equivaler moralmente ou de fazer uma discussão do que pode ser melhor ou o que pode ser pior. Você, quando percebe, você já entrou naquele processo de uma maneira que você já está brigando por algo que você não brigaria. Que você simplesmente diria, não sou muito fã de nenhum dos dois, mas eu vou aqui. Isso virou uma coisa nos últimos anos pra você insustentável, porque você tem que trocar tiro com o outro lado o tempo inteiro e chega um momento que ele vira seu inimigo. E aí você começa a defender esse lado aqui, como se esse lado aqui fosse o seu campo de batalha, como se isso aqui fosse o seu exército, ou se isso aqui fosse alguma coisa que te representa. E não necessariamente é assim. Então, eu acho que a gente tem que ter a noção do porquê que está acontecendo o que está acontecendo, de que maneira você se tornou um militante fiel a um político, e se você não está confundindo o ódio que você tem do outro lado com uma defesa incondicional a esse, tá? Porque muitas vezes a gente está falando de duas coisas que a gente não concorda, e de dois personagens que talvez não sejam os mais interessantes, mas para estar de um lado desses dois, você não precisa necessariamente se tornar um paquito ou um fã alucinado de um dos dois. Você pode estar do lado simplesmente porque você não gosta mais do outro. Eu, por exemplo, assim, vamos supor que o Bolsonaro seja condenado e comprovado que ele é corrupto, assim como o PT e tal. Eu vou olhar para os dois e vou falar, puxa, mas esse aqui é muito corrupto. Eu vou ficar com outro. Se você chegar e falar assim, olha, comprovamos que o Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula. Você vai falar, caralho. Então agora são os dois, botaram os dois no segundo turno, tá, então o que eu vou fazer? Eu falei, aí eu vou votar pela minha ideologia. A minha ideologia não concorda com a esquerda, com o PT, então eu vou votar no Bolsonaro. E isso não pode fazer de você um fã do Bolsonaro. Eu não posso ficar defendendo o Bolsonaro o ano inteiro, inclusive quando eu discordo dele, meramente para não dar razão para pessoas militantes do PT. Porque, e vice-versa, o petista também não pode ficar defendendo os absurdos da corrupção do PT meramente para não dar opção e não dar razão para as pessoas que são de direita. Porque a gente vive numa loucura, a gente vive num ambiente onde a discussão ela é imbecil, rasa, né, e que a gente não consegue sair do mesmo lugar, a gente fica andando em círculo. Porque, porra, né, a gente tomou um negócio como uma torcida organizada. Agora não é mais em relação ao candidato, agora a minha briga é com a torcida adversária. O cara da Gaviões da Fiel, ele não odeia o São Paulo, ele odeia o Independente. E antigamente era uma relação com o São Paulo, hoje é uma relação com o Independente. Então, nós já estamos vivendo um momento onde os bolsonaristas e os petistas, eles se odeiam e brigam entre eles. E nesse momento, eu acho que nem o Lula nem o Bolsonaro têm papel mais.
Porque os caras que estão defendendo o Bolsonaro não estão nem olhando o que ele está fazendo, ele está defendendo contra esses caras. E esses caras estão defendendo o Lula contra esses caras sem nem olhar o que o Lula está fazendo. E aí você não consegue sair do lugar, porque obviamente esses caras já estão presos a esse voto pro resto da vida deles, e esses caras estão presos, porque ninguém vai vir na internet voltar atrás e falar, olha gente, então mudei de ideia, eu acho que o candidato que eu... Não vai acontecer. Né? Na internet você escreve a caneta, é foda, eu sei como é que é a pressão, e você não pode mudar de ideia porque você vai ser usado como um meme, como um idiota, etc. Então, infelizmente, a gente está fazendo isso. Mas tome cuidado, porque eu tenho muitos anos fazendo isso e tendo essa reação. Tive que aprender a lidar com o fato de não confundir o que uma torcida fala para mim com ódio ao time da torcida. Não confundir as coisas, porque é muito difícil mesmo. Você pega a raiva, é natural. Né? Você tem 10 caras de amarelo xingando você todo dia, chega uma hora que você fala, pô, odeio o amarelo. Né? Por quê? Porque os caras te xingam. Mas não confunda se defender de um lado com ter apoio incondicional ao outro. Porque a gente está se tornando um grande torcedor de futebol, só que de político. Irmão, não faz sentido. É muito mais justo, é muito mais honesto você ser... É muito mais útil para você ser fanático pelo Corinthians do que ser fanático pelo PT. É muito mais útil ser fanático pelo Grêmio do que pelo Bolsonaro. Não faz sentido. Né? Paixão a gente tem por coisas apaixonantes. E o político não é apaixonante. Normalmente o político é inclusive um ladrão. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho isso, entender se a gente não está brigando com quem está abaixo e não necessariamente com a ideia. A gente só está de saco cheio do outro. E nós estamos mais uma vez indo para uma eleição pensando no seguinte, eu não vou votar pelo aquilo que eu acredito. Eu vou votar contra os inimigos da pessoa que eu me identifico. E você só se identifica com ele não é pelas ideias só. Você se identifica pelos inimigos. Você valida a pessoa pelos inimigos. Que é uma estratégia, que é uma possibilidade, que é a maneira que eu acho que o Bolsonaro tem a sua melhor atuação, porque os inimigos do Bolsonaro são maravilhosos, né? Mesmo que as suas atuações não sejam. Eu acho que toda pessoa mais à direita tem um prazer enorme em ver a Globo ficar com cara de cu, a imprensa se fuder, os artistinhas hipócritas se fuderem. Óbvio, acho que todo mundo tem. Mas isso não pode fazer de você um fã, um paquito de um político. Então, tente pelo menos ter essa separação na sua cabeça e falar, olha, eu acho que o Bolsonaro está errado aqui, 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 concordo com você, tal, mas aí eu prefiro esse aqui. Eu acho que é mais honesto, mais fácil e leva a gente a uma discussão menos idiota do que ter um partido ou um político determinado na sua cabeça como salvador da pátria. Não tem salvador da pátria, irmão. Especialmente essa aqui ninguém salva.